esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Ele então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pegue tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Que alegria quando me disseram. Que alegria Quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Canta agora para você. Que alegria, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na vida nós somos peregrinos e estamos aqui de passagem. Essa é uma certeza que temos, porque não fomos criados para esse mundo. E eu fico pensando, olhando para nós aqui nesse santuário e contemplando o salmista que escreve esse canto subindo para Jerusalém, para o templo de Deus, para a casa de Deus. Hoje, eu e você não caminhamos para um templo, embora estamos aqui, nesse lugar, e é bom estar aqui. Mas nós também caminhamos para a eternidade. E essa alegria precisa perpassar o meu e o seu coração. Essa certeza precisa tocar a nossa vida. Porque quando nós nos esquecemos até de quem somos, nós corremos o risco de perder o objetivo da nossa vida. E assim acaba que nós podemos também nos esquecer para onde vamos. Para onde caminhamos? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso destino? Qual é a finalidade da nossa vida? E hoje São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos diz assim: nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Fala isso aí para o seu irmão que está do teu lado. Você é cidadão do céu. Se você tinha se esquecido, eu quero te lembrar. Se você tinha porventura esquecido por algum instante, eu preciso te lembrar isso. Você é um cidadão do céu. E como cidadão do céu, o nosso olhar precisa estar para o céu. E aí a gente, nesses dias de acampamento, começando hoje com essa Santa Missa, eu lhe pergunto: então por que temos medo da morte?
Por que deixamos a morte nos atormentar? Por que deixamos a morte às vezes nos roubar a paz interior? Se morrer, e a morte não é a palavra definitiva sobre a nossa vida, porque somos eternos, temos alma imortal, caminhamos para o céu, somos cidadãos do céu. Por que nós nos afligimos diante das situações da nossa morte, que pode chegar a qualquer instante, e também daqueles que nós amamos e que perdemos? Ou melhor, eles se encontraram já com Deus, eles já estão diante de Deus e no mistério de Deus, e assim nós acreditamos, e assim nós rezamos, e assim nós professamos na nossa fé. São Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses num momento um pouco dramático de sua vida. Ele estava preso. Acredita-se que ele estava em Éfeso ainda, a caminho de Roma, a caminho da vontade de Deus para a sua vida, e com certeza nós já sabemos a história, foi seu martírio. E sofrendo, ele escreve àquela comunidade que também vivia outros sofrimentos. Quem sabe o que lhe trouxe aqui nessa noite foram sofrimentos que você já viveu ou você já experimentou. Quem sabe o que está atraindo você a estar conosco nesse instante são os sofrimentos e as perdas que você já experimentou, pensando, eu vou dar uma chance para Deus. Para Deus, quem sabe, falar ao meu coração, responder a essas angústias que existem dentro de mim. A comunidade de Filipos também passava por tribulações, por sofrimentos. Às vezes não eram os seus ou como os seus, mas eles estavam sofrendo. E São Paulo começa dizendo: irmãos, sede meus imitadores, todos vós, segundo o exemplo que eu vos dei. E o exemplo dele não era outro como aprender diante dos sofrimentos. O exemplo dele não era outro senão aprender diante das angústias que ele estava vivendo. Olha, eu também estou sofrendo, eu também estou passando por tribulações, e exorto vocês a permanecerem firmes diante dessa realidade e me imitarem. E ele continua dizendo: mas existem por aí, entre vós, ele ficou sabendo, alguns que estão se comportando como inimigos da cruz do Senhor. Meus irmãos, quando a gente perde alguém, um dos movimentos que às vezes acontece no nosso coração é, quem sabe, experimentar uma pontadinha de revolta, ou até mesmo sentimentos como perguntas: por quê? Era tão novo, uma criança, mas por que desse jeito, desse modo, dessa forma? Você já se fez perguntas assim diante da morte, daqueles que você ama, daqueles que fazem parte da tua vida? Mas por quê? Todas as vezes que nós vamos rejeitando os sofrimentos e as cruzes que passam por nossa vida, nós estamos correndo o risco de nos comportarmos como inimigos da cruz de nosso Senhor. O sofrimento, ele faz parte, é uma condição da vida. E sofre, preste atenção, quem está na igreja, quem busca Deus, e sofre quem está lá fora. Não é um privilégio de um ou de outro. E a gente não está aqui para medir graus de sofrimentos. Eu sofro mais, padre, do que fulano, do que Beltrano. Não é assim. Todos nós temos a nossa medida. Todos nós vamos passar por realidades diante da vida, diante das circunstâncias da nossa vida. Mas se nós rejeitamos os sofrimentos, qual é o risco que nós corremos? Esvaziarmos a cruz de nosso Senhor. Se nós rejeitamos os sofrimentos, nós estamos dizendo que a cruz de nosso Senhor está perdendo sentido para nós. Porque a cruz foi o lugar onde nosso Senhor alcançou a minha e a tua salvação. A cruz é o lugar onde a nossa vida é redimida. E a própria palavra de Deus fala e nos convoca a experimentarmos o mistério da cruz de nosso Senhor. E o próprio apóstolo Paulo nos convoca.
em outros trechos, em outros momentos de suas cartas, a olharmos para a cruz como redenção. Por que nós não podemos olhar para esse sofrimento? Esse aí que está bem perto de você, ainda hoje, que quem sabe você viveu há tempos atrás, mas que te acompanha, e que você está em busca dessa cura, você está em busca dessa libertação, você está em busca de ser consolado pelo mistério de Deus. Nosso Senhor, Ele quer lhe dar a graça, Ele quer nos dar a graça de entendermos que os sofrimentos e até mesmo a morte é simplesmente um instante que experimentamos, um momento que vivenciamos diante das promessas que Ele nos faz. E aí eu recordo as próprias palavras de São Paulo: nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos do céu. É para lá, é para o alto que a gente precisa olhar. Embora os nossos pés estão no chão, nós peregrinamos nessa vida, nós caminhamos, e muita vida nós temos, graças a Deus. Olha que coisa boa, você está aqui, nós estamos aqui, é sinal de que nós temos vida. E vida para ser vivida com sentido, vida que é para ser vivida na intensidade, na profundidade da palavra, do que quer dizer viver. Do que quer dizer viver. E mesmo com os percalços, mesmo com as visitas de Deus, mesmo e até mesmo, repito, diante da morte. Principalmente da morte de quem nós amamos, principalmente da morte que às vezes visita a nossa família, né, a nossa casa, as pessoas que amamos de modo às vezes inusitado e nos pegam de surpresa. A minha primeira definição de morte, eu tinha 5 anos de idade. Foi o primeiro conceito que eu me lembro de ter feito sobre a morte. Os meus pais, de modo particular, o meu pai, ele é filho único, então nós fomos criados muito perto dos nossos avós, eu e as minhas irmãs. Acho que vocês sabem o que é casa de vô, de vó, né? É aquele lugar onde a gente encontra carinho e brinca e tem um puxão de orelha. Na minha vida não foi diferente também, quando eu era criança. Mas um tempo, e eu me recordo claramente, a minha mãe, ela meio que teve que sumir de casa. E depois, mais tarde, eu fui entender. Ela estava cuidando do meu avô. Como meu pai tinha que trabalhar, a minha mãe se dedicou, meu pai era filho único, minha mãe se dedicou a cuidar do meu avô. E cuidando do vovô, o nome dele é Rafael, eu tenho um nome em homenagem a ele, é um carinho e isso me faz bem, até mesmo me recordar disso, porque faz parte da minha história, das minhas memórias. Um dia ele foi e não voltou mais. Ninguém me explicou o que tinha acontecido. Eu era uma criança, eu tinha 5 anos. Mas eu só me recordo de que ficou a ausência. A casa parecia que já não tinha a mesma alegria, né? Eu me recordo intensamente que a gente já não podia mais brincar e rir tanto, né? Meus pais diziam para nós, né, que a gente tinha que se conter um pouco, e a gente não entendia isso. Eu não me entendia. Para mim, o meu avô foi embora e não me disse para onde ele tinha ido. Para mim, ele simplesmente tinha partido, não tinha me avisado, não tinha me contado que ele ia embora, e muito menos dito que se eu iria vê-lo um dia. E eu só me recordo que a gente fica triste, né? E eu me lembro de ficar um pouco triste. A minha segunda definição de morte veio, se não me engano, 3 anos depois. Porque passado um tempo, como minha avó ficou sozinha, os meus pais me deram a sublime missão de ir morar com ela por um tempo para cuidar dela, para ela não ficar só. Hoje eu fico pensando que devia ser o contrário, né? O mais velho cuida do mais novo. O mais velho cuida de quem precisa de cuidado de fato. Eu era um menino, eu estava aprendendo a viver. E aí eu fui, né? Hoje eu sou missionário em uma comunidade e eu
olho para a minha vida e penso que essa foi a minha primeira transferência, né? Primeira vez que eu fui transferido de missão, de casa. Então eu saí da casa dos meus pais, que era bem do lado, um sobradinho, um apartamento, e desci para a casa ao lado. Mas você imagina o drama, né? De ter que descer aquelas escadas e ter que sair de casa para cuidar de alguém. Eu me recordo que num domingo, e é bonito escutar as pequenas gotas de chuva que caem aqui sobre o telhado do santuário, porque chovia naquele dia, e o dia estava meio que cinza. Eu me recordo de acordar de manhã, e dormindo lá com vovó, e eu acordei com ela me chamando, e não era qualquer voz, era uma voz que tinha uma expressão de dor, era uma voz que tinha uma expressão carregada de uma angústia. E eu lembro que eu acordei meio sem saber onde eu estava, porque era início da madrugada, bem de manhãzinha, o sol ainda não tinha nascido, não tinha se colocado para poder iluminar a nossa vida. E ela me disse assim: corre e chama seu pai, que eu estou passando mal. E eu me lembro de ir, chamar meus pais, abrir os portões, eram 3 cadeados, se não me engano, a primeira porta, o outro portão, e aí eu batia no portão da casa dos meus pais, gritando, e até eles chegarem eu voltei para lá e fui ficar perto da minha avó. E ali naquele instante, eu acredito que a morte a visitou, foi levada para o hospital, mas não teve jeito. E eu defini pela segunda vez o conceito de morte no meu coração. Morrer dói. Dói para quem morre e dói para quem fica. Porque aí eu já estava vendo, eu tinha crescido um pouco mais e eu sabia que ela não ia voltar. Ela não ia estar mais perto de mim. Sabe qual foi a minha sorte? Ou dizer providência? Eu estava na catequese. E na catequese a gente ensina, aprende os conceitos mais simples da fé. E me instigava quando a catequista, na época, dizia que a gente tinha que aprender o credo. E lá no final do credo dizia: eu creio na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E São Paulo, ele fala isso no texto que nós escutamos hoje. São Paulo nos diz: é Ele, o Senhor, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz, também de sujeitar a si todas as coisas. Na ressurreição de nosso Senhor, e no seu mistério que passa pela cruz, nós também vamos experimentar essa mesma graça. E foi esse olhar que me fez enxergar de novo o céu. Foi esse olhar de fé bem simples que me fez acreditar de novo. Essa é a fé da igreja, é a fé dos nossos pais, dos nossos avós, é a fé que nós aprendemos. E como muitas vezes nós dizemos, é a razão da nossa alegria. É a razão da nossa alegria. Quando uma pessoa, uma criança, ela é batizada, o padre vai falar isso. Essa é a nossa fé, razão da nossa alegria. E qual que é a nossa razão de alegria? A eternidade. A razão da nossa alegria é o céu. Por isso eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, por mim e por você. Porque nós não podemos ficar subjugados pelo peso da morte, atormentados pelas angústias da morte. O Senhor quer libertar os nossos corações. Um dia Ele me fez entender, eu era um menino. Não é idade, não é tempo, é experiência de Deus, é experiência de fé, é experiência do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor por você, por mim, essa experiência nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos o poder da sua vida, que passa pela cruz, do poder da sua ressurreição, que passa pelo mistério do sofrimento, mas que nos garante, sobretudo, uma certeza de esperança.
O coração do cristão não pode ter lugar para o desespero. O coração do cristão não pode ter lugar para o desespero. E tantas outras foram as experiências que eu já vivi. E esses dias vou poder, às vezes, quem sabe, partilhar em alguns instantes algumas delas, que me foram muito caras. Eu dei a minha primeira e segunda definição de morte. Mais para frente a gente vai dar outras definições, porque com o tempo eu fui amadurecendo. A vida foi amadurecendo o meu coração. E o Senhor hoje quer também amadurecer, quem sabe você, diante das suas angústias, diante da sua dor. Feche seus olhos. Se quiseres, coloca a mão sobre o teu coração, reze. Vamos rezar juntos. Deixa eu rezar com você. Deixa eu rezar junto de você, pedindo ao Senhor essa visita hoje de esperança sobre o teu coração, em tua vida. Olha por nós, Senhor, com a graça, a força do teu Espírito Santo. Senhor, a nossa vida muitas vezes foi marcada, a minha também foi, e quem sabe muitos desses meus irmãos que estão aqui, desses meus irmãos que nos acompanham, também foram marcadas por perdas, por momentos, Senhor. Perder quem se ama é muito difícil, ainda mais quando não nos reconciliamos, ainda mais, Senhor, quando não falamos tudo o que queríamos dizer ou experimentar, ainda mais quando temos os sentimentos de situações mal resolvidas. Perder quem se ama muitas vezes dói, Senhor, e eu preciso reconhecer isso. E esse é o primeiro passo da cura, reconhecer que está doendo, reconhecer que existe ainda uma dor que precisa ser visitada pelo Senhor no teu coração, reconhecer que existem lágrimas que precisam ser derramadas diante do olhar amoroso do Senhor. E se perguntássemos onde Deus está, Ele chora contigo agora a tua dor, Ele chora contigo agora as suas angústias, Ele chora contigo porque Ele te ama, porque Ele te conhece, porque Ele sabe que Ele é às vezes pesado, mas não pode ser mais, não pode ser mais. Eu lhe convido, amado, amada de Deus, a confiar ao Senhor a sua dor, a confiar a Deus as memórias que às vezes existem no teu coração. Deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Senhor te alcançar. Ele te ama verdadeiramente, e Ele lhe diz: existe uma esperança, existe um céu, existe um olhar para onde nós devemos dirigir o nosso coração, a certeza do encontro com Deus. E aqueles que nós amamos já bebem desse mistério, já participam dessa graça. Nós assim cremos, nós assim esperamos, mas nós que ficamos, precisamos ainda desse abraço do Senhor, que nos consola, que nos conforta. Se você já perdeu alguém que você ama, e essa pessoa, essas memórias estão aí no teu coração, entrega agora, entrega nesse instante e deixa o Senhor tocar o teu coração. Deixa Ele mesmo ser o teu consolo, deixa Ele ser a tua esperança, a tua vida. Vai rezando aí no íntimo do teu coração. Ore em espírito, peça ao Espírito de Deus que te ajude, peça ao Espírito de Deus que te introduza no profundo, na profundidade. Quanto mais profundo somos na nossa oração, ainda mais podemos experimentar e colher as graças do encontro com Deus. Deus quer se encontrar contigo, Deus quer se encontrar. Senhor, toca esse coração que ainda traz revoltas. Eu te peço, pela força do Espírito Santo, Senhor, toca nesse coração que ainda traz lágrimas de revoltas. Revoltas, Senhor, que muitas vezes tem paralisado a vida deste irmão, dessa irmã. Os passos que precisam ser dados não são dados. Sim, as respostas que precisam ser vividas não são vividas.
porque um lugar ficou no coração e esse lugar foi gerando vazio, meu Deus. Esse que partiu para a eternidade está contigo, Senhor, mas deixou um vazio. E eu te peço hoje, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, visita esses vazios. Esses vazios, meu Deus, que agridem a muitos corações. Esses vazios, Senhor, que roubam a esperança. Quantos filhos e filhas Teus, Senhor, não têm alegria, não têm ânimo de se levantar, não têm ânimo de viver, até mesmo de continuar a vida. E o Senhor vai me mostrando pessoas que o trabalho para você hoje é um peso, trabalhar é um peso, porque você perdeu e hoje você parece que não dá conta de conciliar as suas perdas com a sua própria vida. E quem está perdendo é você. O Senhor me mostra uma mãe que perdeu um filho e a tua filha te convocou, disse: mãe, parece que a senhora também está morrendo. Nosso Senhor, Ele toca o seu coração agora de mãe. Eu sei que existe uma dor aí, deixa as lágrimas falarem ao teu coração, deixa as lágrimas curarem, sanarem a sua dor. Mas a tua filha, o teu esposo, as outras pessoas precisam de você viva. E o Senhor te tira também do túmulo aonde você se enterrou um dia, aonde você se jogou, aonde você se colocou. Eu peço, Senhor, ressuscita os nossos corações. Pessoas que adormeceram no afeto, morreram nos afetos, na capacidade de amar, na capacidade de criar, na capacidade de sorrir, na capacidade de celebrar a vida, por causa das perdas, por causa das mortes. E o Senhor vai levando muitas pessoas a não só fazer memórias, mas a te ajudar a reconhecer o quanto você já perdeu de si, o quanto você se desconhece hoje, o quanto você já não conhece mais as suas atitudes, o seu modo de viver. O Senhor quer te devolver primeiro a vida, e é essa graça que o Senhor nos concede nessa Eucaristia, por essa oração. Senhor, visita os nossos corações, eu te peço. Vai orando, meu irmão, minha irmã, vai pedindo ao Senhor, vai desejando ao Senhor essa graça sobre a sua vida hoje. Aquele que te ama está contigo. Aquele que te ama quer visitar o seu coração. Aquele que te ama quer visitar a sua vida. Aquele que te ama quer consolar o seu coração e também o dos seus. O Senhor me mostra pessoas também que rezam por aqueles que perderam alguém. Você até mesmo já conseguiu superar um pouco, mas você sofre muito mais em ver as pessoas que você ama sofrendo. E isso também tem te roubado a paz. Isso também tem te roubado a firmeza, a vontade até de rezar. Deixa o Senhor curar o teu coração. O Senhor me mostra pessoas que trazem a revolta com Deus. Você foi atribuindo a Deus a culpa por sua dor. Você foi atribuindo a Deus a culpa por sua perda. Você foi atribuindo a Deus a culpa por aquela doença tão trágica, por aquele acidente inusitado. Você foi atribuindo a Deus a responsabilidade por aquela morte. E você passou a enxergar Deus como aquele que pune, aquele que castiga, aquele que te criou para você sofrer. E o Senhor agora, Ele te abraça forte. Eu até mesmo convido você a fazer essa experiência com os teus olhos fechados. Abraça você mesmo, passa os seus braços sobre o teu ombro e se abraça forte. Abraça você mesmo forte e deixa o Senhor consolar o seu coração. Deixa o Senhor consolar a tua vida. Deixa o Senhor lhe trazer a alegria que você precisa, alegria que vem do Senhor para o teu coração. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende,
quer te envolver de amor. Deixa o Senhor dizer isso para você. Deus Escuta, te vê, Ele te vê. não é indiferente a tua dor. Ele te Deus conhece. te entende, Ele está do seu lado agora. quer te envolver Ele quer te de envolver. amor. Canta isso para você mesmo. Deus me vê. Deus me vê. Canta isso para você rezando. Não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende. Deus me entende, Ele quer me envolver de amor. quer me envolver de amor. Canta mais uma vez pro teu coração para se convencer. Deus me Deus vê. Não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me vê. Deus me entende, Quer me envolver de amor. quer me envolver de amor. E antes de nós continuarmos a cantar, fica em pé. Vamos ficar em pé. Olha aí para quem veio com você, para quem está celebrando essa missa com você. Você vai cantar essa palavra, essa oração agora para esse irmão, para essa irmã. Mas você vai cantar olhando nos olhos dele e dela. O Senhor quer usar de você como um instrumento de cura. O Senhor quer usar de você como um instrumento de graça. Você crê? Você acredita? Então olha, enche o teu olhar de amor. Quem sabe esse irmão, essa irmã está precisando de ser olhado com amor, com ternura, ser acolhido, ser entendido. E canta para ele, canta para ela. Deus te vê, Deus te entende, Ele te conhece, Ele te ama. E essa é uma graça que nós podemos tocar agora pelo mistério de Deus, pelo amor de Deus. Antes de nós cantarmos, Padre, eu gostaria de partilhar algo que me veio ao coração quando a Jéssica cantava o Salmo. Que o Salmo de hoje, vocês se lembram? Como era o Salmo? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sentia muito forte que o Senhor vai ressuscitar neste final de semana a alegria em nossos corações. Muitos de nós, com as notícias de morte, vivendo a situação de morte, a realidade que é a morte, perdemos a alegria. Alegria com os nossos, alegria de viver, alegria de trabalhar. Morreu com a pessoa, desculpa dizer assim, mas morreu com a pessoa a alegria, a vida. E o Senhor quer ressuscitar. Não é à toa que nós começamos este acampamento com este salmo. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está na casa do Pai. E Ele já começa essa cura no seu coração. Você está na casa de Deus, na casa do Senhor, onde toda a cura, toda a libertação acontece. Cante para esta pessoa com essa certeza, a certeza de que a alegria virá, já está vindo, já está chegando, já chegou até nós. Esses dias, esses momentos que vamos passar juntos, são momentos de vida, de ressurreição e alegria. Então, olha para essa pessoa, naquela bolinha preta, sabe? Aquela, não é a grande, a pequenininha, olha lá no fundo e diz para ela, Deus te quer feliz, sorrindo, e para isso quer ressuscitar no seu coração a alegria, a vida, A vida, a vida. a vida. Deus te vê, cante para essa pessoa. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, Deus te entende. Quer te envolver de amor, quer te envolver de amor. Deus te vê, Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor.
Canta com gosto. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar. Basta confiar. Saber esperar. Saber esperar. E Ele agirá. Cante mais forte. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, que Ele agirá. Basta confiar, saber esperar, saber esperar, e Ele agirá. E Ele agirá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!